Graça e paz, irmãos. Antes de nós começarmos a ler o livro, eu queria falar alguma coisa, porque hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre o livro de Jonas, que é um dos livros favoritos, principalmente de jovens e de crianças em escolas dominicais e também fora das igrejas. O livro de Jonas é muito mais conhecido, é claro, pelo encontro dramático dele com o grande peixe. E isso, com certeza, deu a esse livro uma grande proeminência sobre os outros livros da Bíblia. Ele fica entre os contos de grande aventura. A história de Jonas conta como alguém tenta fugir de Deus. E é um ensino imbatível quando é comparado a todos os outros. Muitas pessoas que leram ou que ouviram a história de Jonas acham até que é um conto de ficção literária, ou mesmo uma parábola, para corrigir atitudes e comportamentos e colocar essa história, eles colocam essa história na mesma categoria da Baleia Moby Dick, ou do Pinóquio, ou, quem sabe, naquelas histórias de Mil e Uma Noites, que são histórias muito bonitas, lógico, histórias de aventuras, mas são apenas ficção. É por toda essa fama que o livro de Jonas tem, que eu prefiro começar o livro convidando os irmãos a lermos o que está escrito no segundo livro de Reis, no capítulo 14. Vamos ver a referência de Jonas lá em 2 de Reis, no capítulo 14. Porque essa passagem vai deixar para nós bem claro o fato que Jonas era um homem real, um profeta que viveu nos dias de Jeroboão II, mais ou menos nos anos 793 a 753 antes de Cristo, e profetizou a expansão do reino de Israel para o norte. Vamos ler aqui 2 de Reis, capítulo 14. Aqui nós podemos ver do versículo 23 ao versículo 25. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Está vendo? Então, aqui fica bem claro que o profeta Jonas, filho de Amitai, tinha o seu ofício, sua descendência, lugar de nascimento. Um sepulcro perto de Nazaré ainda hoje está lá, provando aos turistas o lugar onde foi enterrado esse profeta. Não é? Vamos ver aqui, então,
sobre esse livro. Embora Jonas estivesse certo em algumas coisas que ele fez, alguns aspectos de sua vida não são assim tão dignos de admiração. Se Jonas é um modelo a ser seguido, então, por que estudamos sua história e por que ela está incluída no Antigo Testamento? Lógico que precisamos treinar humildade de tal maneira que não apenas nos encurve, mas que nos leve a chorar. A humildade é essa. Creio que estudando esse livro profético, porque Jonas é um dos profetas menores, embora tomando como exemplo a vida de um homem que, por muitas razões, não parece o exemplo a ser seguido, as lições que nós vamos aprender pelas suas atitudes e ações vão nos ajudar a pensar melhor nas nossas atitudes. Por isso mesmo, nós usaremos muitos textos ao longo do nosso estudo do livro da Bíblia. Nós vamos usar muitos outros textos. É um livro com apenas 4 capítulos, curtos, mas esse livro vai abrir a Bíblia todinha para nós. Tá? Agora, então, eu convido os irmãos a abrirem o livro de Jonas no capítulo 1. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Jonas 1. Vamos ver os versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A história de Jonas começa com o fato de que ele recebe uma tarefa para cumprir, mas ele não quer efetuar essa tarefa. Ele recusa e deixa bem clara a sua intenção. Quando Deus manda que ele vá à cidade de Nínive, Jonas não dá uma palavra a Deus. Ele não pede, ele não suplica, ele não abre o coração, ele fica calado. Ele recebeu um chamado profético para pregar em Nínive e logo planejou tomar a direção oposta. Jonas era profeta. Ele não se recusava a pregar. Ele não se recusava a ser profeta. Ele só queria mesmo era escolher seu próprio púlpito. Parece que nós podemos comparar o ministério de Jonas a alguns ministérios que nós temos hoje. Eu não me importo de ser missionário, eu não me importo de ser pastor, eu não me importo de ser evangelista, desde que eu esteja num lugar que seja bom para mim, seja bom para minha família, seja frutífero para os meus filhos. Que tal? Deus escolhe um ministério para você. Deus lhe dá um chamado, mas é você que dita aonde você quer ir. Você escolhe o seu púlpito. Eu já encontrei pessoas que me disseram
teve uma época que todo mundo tinha um chamado para os Estados Unidos. Eu pensei, mas será que Deus é esse que não manda ninguém para a favela? Não manda ninguém para o Nordeste, não manda ninguém lá para o SOS Sertão, não manda ninguém para os ribeirinhos. Ora, quem sai daqui para os Estados Unidos, os brasileiros que saem daqui para os Estados Unidos, na grande maioria vão para lá e encontram, se tem seu encontro com Jesus lá. Graças a Deus que tem filhos de Deus que vão exercer seu ministério nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, por aí, no Japão. Mas eu já vi gente que, quando as coisas ficam difíceis nos Estados Unidos, no instante o chamado acabou. Quando o dólar está 5 por 1, o chamado é para os Estados Unidos, mas quando ficou 1 a 1, o chamado acabou. Eu não me importo de ser profeta, eu não me importo de ser pastor, mas também eu tenho que pensar na minha vida. Por que só eu? Teve missionários que tinham chamado para Moçambique. Quando chegou a guerra, o mesmo Deus que os mandou ir não mandou voltar, mas eles voltaram. Então, este livro fala de alguém que não recusa o ministério, que aceita o ministério. Jonas era um profeta conhecido, nós vimos ele mencionado, sua profecia nos dias de Jeroboão II. Quer dizer, ele era um profeta conhecido, eu mesmo, Jonas, filho de Amitai. Mas ele queria escolher o seu púlpito. Eu vou, mas para Nínive não. Aí também já é demais. Nínive era a grande capital do antigo Império Assírio, uma cidade às margens do rio Tigre, ao norte da Mesopotâmia. Se hoje você quiser conhecê-la, chama-se Mossul e está situada ao extremo norte do Iraque, uma cidade produtora de petróleo com grande população cristã ortodoxa. Os assírios eram inimigos de Israel e, pela sua brutalidade e sujeira espiritual, logicamente, eles ofendiam o coração de Deus. Agora, o próprio Deus diz a Jonas, o profeta: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade subiu até a mim. Deus está fazendo algo da sua própria natureza. Esse é o atributo de Deus. Antes que venha o julgamento, ele dá chance para o arrependimento. Antes que venha o julgamento. Então, quando nós examinamos bem essa expressão, clama contra ela, deixa bem claro que Jonas teria que gritar a plenos pulmões, como Bartimeu, o cego mendigo de Jericó, clamava sozinho, para que a sua única voz vencesse a voz de uma multidão que tentava impedi-lo de ser ouvido. Gritar. O verbo aqui é o mesmo. Quando Deus está dizendo para Jonas, clama, vai à grande cidade de Nínive e grita contra ela. Isso assustou o profeta. Por quê? Porque
Jonas se assusta e não entende a razão pela qual Deus, de uma hora para outra, mostra um interesse tão grande por um dos piores inimigos do seu povo Israel. Jonas não gostava dos assírios. Ele tinha todas as razões, todos os motivos para isso. Mas aqui não era uma questão dele gostar ou não. Deus estava dizendo para ir fazer. Ele não tinha que gostar. Deus não estava exigindo dele outra coisa que não fosse o cumprimento do seu voto. Um dia ele se rendeu a Deus para ser profeta. Quer dizer, ele vai ser profeta onde ele quer, do jeito que ele gosta. Não. Quando nós nos rendemos a Deus, nós nos rendemos para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, nem sempre ela nos agrada. Ela tem que ser agradável a Deus e não a nós. Porque aquilo que me agrada, na maioria das vezes, é pecado. Aquilo que agrada a esta velha natureza, na maioria das vezes, desagrada a Deus. Não é? Porque Deus queria que esse povo fosse salvo. Não seria melhor deixar que esse povo colhesse seus próprios, dos seus próprios deuses? Jonas não entendia. Mas será que o ministério do profeta não é obedecer sem questionar ou procurar evasivas? Quantas vezes nós temos questionado, depois de nos rendermos, nós racionalizamos as coisas. Nós nos rendemos, no dia que nos rendemos, nos entregamos a Jesus Cristo. Nos entregamos a Jesus Cristo pelo que ele já fez lá na cruz. Não porque ele vai fazer. Nos rendemos, entendendo que a partir daquele momento somos filhos de Deus e, como filhos, Deus vai cuidar de cada um de nós. Mas quando as coisas ficam difíceis, nós questionamos. Será que eu me converti mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me aceitou mesmo? Será que Jesus Cristo me perdoou mesmo? Porque está acontecendo tudo ao contrário do que eu queria. No início do meu ministério, para começar o meu ministério, fiquei sem marido. No outro ano, fiquei sem a filha. Daí em diante, foi só batalha. Era para ter desistido. Era para ter desistido. E para onde que Deus me indicou? Para a favela. Houve quem me dissesse, não é possível que você tenha estudado tanto, fala outros idiomas, tem tantas universidades, diplomas e tudo mais, Deus ia mandar você para a favela? Qual é o problema da favela? Qual é o problema? Mas, às vezes, nós pensamos que podemos escolher. Quem escolhe é Deus. E, pelo fato de Deus escolher, não significa que vai ser mais fácil. O nosso Deus, com certeza, não é o Deus das coisas mais fáceis. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, olhamos para a vida de Jesus, olhamos para a vida de Paulo e de tantos outros exemplos na Bíblia, nós vemos que Deus não nos trouxe aqui neste mundo para brincarmos, para nos divertirmos, como é
pregado em muitos púlpitos. Hoje eu estava falando isso com um rapaz. Eu disse para ele, tem 15 anos que eu oro para que Deus levante uma geração de pregadores novos, porque eu faço parte de uma geração que está cada dia mais velha. Isso indica que nós estamos indo no caminho, se Jesus não interferir com o arrebatamento, para o enterro. E eu oro para que Deus, nesse tempo, eu vi surgir na igreja uma geração de dançarinos. Eu vi surgir na igreja uma geração de pagode, que eles dizem pragode. Eu vi surgir na igreja uma geração de pessoas que fazem os outros rirem. Eu vi surgir uma geração que transformou o púlpito em picadeiro. Eu vi surgir muita coisa, mas eu peço a Deus uma geração de jovens com a palavra. Com a palavra. Porque é o que nós estamos precisando hoje. Mas já no tempo de Jonas, quando Deus dizia ao profeta, o profeta é o pregador, porque não existe ministério de pregador. Vai, anuncia contra aquela cidade, proclama contra, avisa para eles, diz para eles. O profeta simplesmente pensa, eu não. Por quê? Nós queremos questionar a Deus. Jonas não pensou. Ele foi inflexível. Tudo. Ele pensou, menos obedecer a esse comando. Ser profeta, tudo bem. Pregar em Nínive, nunquinhas. Mesmo ouvindo o comando de Deus, isso não era possível para ele. Pronto, final. Enquanto Deus disse para ele, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas simplesmente calou a boca, e enquanto Deus falava, o coração dele planejava o contrário. Se nós nos colocarmos no lugar de Jonas, eu lhe pergunto, você obedeceria o claro comando de Deus se ele mandasse você fazer algo que fosse totalmente contrário às suas razões? Não é? Você faria? Quantos de nós, numa situação dessas, até julgamos que não pode ser Deus que está falando aquilo, só porque não faz sentido para nós? Quando a coisa é boa, foi Deus que falou. Mas quando a coisa é contrária à minha vontade, não foi Deus que falou. Quantas vezes pensamos isso? Não é possível? Não é possível? Jesus diz, lá em Lucas 9, no versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós pensamos muito antes de obedecer a Deus. Eu tenho visto muitas pessoas falarem comigo, a irmã, eu tenho um chamado. E meu chamado é para tal e tal continente ou país.
Eu digo, desde quando você conhece seu chamado? Tem uns 4 anos. E o que você está fazendo aqui? 4 anos. O que você está fazendo aqui? Porque, irmã, é que, olha, se Deus mandou, vá. Tem 15 dias que eu estava almoçando com os pastores e a esposa de um deles é conhecida porque Deus mandou ela ir. Ela foi para o aeroporto com a mala e o passaporte, ela não tinha passagem nem dinheiro para passagem. E ela foi e ela voltou. Ela falou na frente de todo mundo conhece a história dela, ela é dali daquela igreja. Ela foi, ela teve hotel, ela teve comida sem ter um tostão, sem passagem na mão, porque Deus mandou. Se eu mandar que você vai fazer algum serviço para mim, eu vou garantir tudo. Será que Deus é menos responsável do que eu? O que será que se passa na cabeça de uma pessoa que não pode confiar em Deus? Essa pessoa está dizendo para Deus que Deus é um irresponsável. Por isso, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, digamos, eu vou chegar em Tampa. Eu não pergunto se vão me buscar no aeroporto, não pergunto se tem casa para eu ficar, se tem comida para eu... Por quê? Por quê? Porque eu confio na liderança da igreja que me levou. Agora, se a liderança da igreja fosse irresponsável, aí eu ia perguntar tudo antes de me certificar, ia levar dinheiro extra no caso deles não aparecerem, tudo isso. Então, quando nós não confiamos em Deus, nós não descansamos em Deus, nós estamos dizendo a Deus que Ele é o irresponsável. Por isso que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós não somos chamados a compreender a Deus, mas sim a estarmos prontos para Ele. E aqueles que não estão prontos para seguir esta verdade terão muita dificuldade para seguir os passos do discipulado. Nós precisamos, primeiro de tudo, saber se Deus mandou, sim. Se Deus mandou, sim. Precisamos saber que Deus não tem que dar nenhuma explicação. Quando nós lemos aqui Jonas, de 1 a 3, nós temos, no versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olhe quantas vezes essa palavra Tarsis é mencionada. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis uma vez. E, tendo descido a Nínive, achou um navio que ia para Tarsis segunda vez. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis terceira vez, para longe da presença do Senhor. Olha, existe muito
muito a ser estudado nesses versículos de abertura da história de Jonas. E é por isso que nós vamos andar devagar, considerando ainda a recusa de Jonas em obedecer ao Deus que lhe falou, a obedecer ao que Deus lhe disse para fazer. Nós podemos pensar agora um pouquinho nas razões do profeta. Vamos pensar um pouquinho nas razões do profeta. Será que ele temeu pela sua segurança? Porque ele era hebreu. E ele sabia que os assírios eram um povo brabo. Será que ele pensou na segurança dele? Será que ele foi assoberbado pela sua covardia, com tanto medo? Não é? Com certeza, o que fica bem claro aqui é que ele se preocupou muito mais com a sua reputação. Nós vamos ver isso melhor quando chegarmos no capítulo 4, no versículo 2. Nós vamos comentar muito melhor sobre a preocupação de Jonas com a reputação dele. O povo de Israel estava acostumado a ver profetas e, em muitas ocasiões, alguns se proclamavam profetas, mesmo sem terem o chamado de Deus. Era, naquela época, uma questão de honra haver um profeta numa família. Era como hoje, quando as pessoas se dizem profetas numa igreja, eles já não falam nem com todo mundo, já estão meio que de eu sou santo, eu sou diferente, eu sou peculiar, e sai por aí dando profetada, não é? No tempo de Moisés, não é? Deus avisou que isso aconteceria e deu instruções para se diferenciar o falso do verdadeiro profeta em Deuteronômio 18, 22. Eu vou ler para vocês o que é que Deus diz. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Com certeza, Jonas ponderou o fato de que, mesmo que ele profetizando contra Nínive, o que, aliás, lhe agradava muito era profetizar contra Nínive. E se o povo viesse a se arrepender? E então Deus não permitiria o julgamento profetizado? E então as pessoas chegariam à conclusão de que ele não era um profeta. Você entendeu? Primeira coisa, Deus mandou ele fazer um trabalho que era o trabalho acostumado dele. Ministério é serviço, é trabalho. Ele era profeta, estava acostumado a profetizar, e profetizar contra Nínive seria um prazer. Ele ainda ia fazer uma coisa que agradava a ele. Só que havia aqui uma coisa.
a reputação. E se esse povo se arrepende? E se o povo se arrependesse? Ele ia ficar com a reputação manchada e um profeta falso. Porque aquilo que ele profetizou não se cumpriu. Você está entendendo aqui? Que Jonas estava, na realidade, com o interesse não voltado para Deus e para a sua glória, mas estava preocupado com a sua reputação de profeta. Preocupado com a sua reputação de profeta. Olha, essa questão de reputação é alguma coisa que tem afundado hoje com a vida de tantos ministérios, de tantos cristãos. Essa questão de reputação. As pessoas trabalham tanto por uma reputação. Tanto. Elas querem ser conhecidas, admiradas, e isso dá um prazer muito grande. Começam a se sentir tão importantes. E com isso vem, muitas vezes, a soberba. Já não vão em determinados lugares. Recebi, umas 4 semanas, um convite de um lugar de perto de Rondônia. Irmã, tem 15 anos que a senhora veio aqui. Eu disse, menino, parece que foi ontem. Pois é, tem 15 anos. Mas nós estamos aqui nos preparando porque queremos que a senhora venha aqui. Conversei com ele e disse, irmã, a senhora é a única famosa que já pisou aqui nesse lugar. Eu disse, então é uma honra para mim. Agora me pergunte isso. Se você me convida para ir na sua igreja, eu pergunto quantos membros tem. Menos de 300 eu não vou. Por quê? Por quê? Eu só quero saber por que menos 500 pessoas não podem ouvir a palavra de Deus. Eu admito que os aplausos são muito mais vibrantes quando se ouve o aplauso de 500 pessoas do que quando se ouve o aplauso de 50 ou nenhum aplauso. Eu fico muito satisfeita quando eu acabo de pregar e a plateia está em silêncio. Porque significa que está pensando no que ouviu. Um sermão que termina e o povo está gritando e saindo e festejando, beijando e abraçando. Eu não sei qual é o tipo de sermão, também não vou criticar, mas eu prefiro levar o povo a pensar, a refletir na palavra que foi pregada. Reputação. Como amamos ter uma reputação ilibada. Acaba com isso, meu irmão. Acaba de pensar em reputação. Alguns gostam de você, outros não vão gostar. E outra coisa, vão levantar falso de você. Vão dizer que você falou o que você não disse, que você fez o que você não fez. E pare de querer se desculpar, provar que não fez. Pare com isso. Sua reputação não presta para nada. Deus está interessado no seu caráter. Deus está interessado no seu caráter. Jonas estava preocupado com a reputação de profeta e não com o ministério do profeta. Quantos de nós aceitamos o ministério querendo mostrar a nossa reputação?
e ficamos brigando por ela. E quantas vezes apontando para suas glórias. Cuidado, porque o Deus que criou um peixe grande para engolir Jonas, esse Deus cria outros peixes grandes do seu tamanho, que tem o estômago do seu tamanho, para engolir você e deixar lá quietinho por 3 dias ou quem sabe mais. Jonas estava preocupado com a posição de profeta deles. Olha, colocar nosso ego no lugar onde Deus deseja estar é pecado. É pecado. Jesus ensina claramente em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa tirar o seu ego do centro, destronizar o seu ego e deixar o trono vazio para Deus se assentar ali e reinar a partir dali. É Deus que manda e você obedece. Quando nós estamos mais interessados conosco, com a nossa reputação, é porque o nosso ego está lá entronizado. Entronizado. Eu digo para vocês que, quando eu comecei meu ministério no Morro Dona Marta, se alguém me perguntava: a senhora nasceu lá ou há quanto tempo a senhora mora lá? Era mesmo que matar. Aquilo era uma ofensa para mim. Ofensa. Porque nunca morei na favela. Deus foi tratando. Hoje, quando alguém me pergunta isso, porque a pessoa estava dizendo: você é uma favelada, eu olho para você e vejo uma favelada. Entendeu? Eu não queria. O que é que o pessoal lá da favela tem de pior do que eu? O quê? Pois Deus foi curando. Eu quero dizer para vocês que hoje, se eu precisar morar na favela, eu vou. Sem o menor problema. Tem a casa de Maria e Marta, tem um povo maravilhoso lá. E eu digo para vocês, sabendo que Deus está me ouvindo, não é uma ofensa mais, mas já foi. Deus foi cuidando. Eu precisava disso para curar essa ferida que estava lá atrás. Porque o meu ego estava lá enfermo, entronizando, e eu me dizendo a grande missionária de Mel Williams. E quando que Deus estava entronizado na minha vida? Mas graças a Deus, pela sua misericórdia. Isso significa que nós precisamos tirar o nosso ego do trono, lá do centro, e deixar que Deus ocupe o centro, que é o lugar do comando. O grande problema de Jonas, a preocupação com a sua reputação de profeta, o que vão pensar de mim? Ele não se preocupou com o que Deus estava pensando dele naquela hora, mas o que os outros iam pensar, que ele era um falso profeta. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Olha, talvez seja por isso que algumas pessoas não pregam para os seus vizinhos. Melhor deixar eles morrerem e ir para o inferno. Porque, afinal de contas, o vizinho é espírita, ou é drogado, beberrão, corrupto,
Eu não vou lá para fazer uma oração com ele. Está doente, mas eu não vou. Irmão, o mesmo Deus que lhe criou no ventre da sua mãe, criou o seu vizinho. Criou aquele que você... E você não quer salvação para ele? A pessoa mais próxima para Deus entrar naquela casa é você. Você não é o corpo? Deus quer abraçar as pessoas com os seus braços. Deus quer ser ouvido pela sua voz. Deus quer ser visto pela sua presença. Deus quer tocar o coração com as palavras que vão sair da sua boca. Principalmente, Deus quer chorar com aquela pessoa através das suas lágrimas, do seu soluço. Se você não for, não esqueça, você é o corpo. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. Jonas não quis levar a presença de Deus visível lá em Nínive, porque ele pensou nele, na sua reputação. Enquanto Deus dava para ele um comando tremendo de ser o mensageiro da palavra em Nínive, ele planejava o contrário. Nós vamos ver na próxima semana que Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Nós vamos ver como ele toma a direção oposta. É um caminho de oposição. Lá no profeta Malaquias, está escrito assim, no profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Está vendo? O sumo sacerdote de Josué estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à direita. Para quê? Para se opor. Se o anjo dissesse sobe, Satanás dizia para o sumo sacerdote desce. Se Deus dissesse para ele vai para Nínive, Satanás dizia para ele não, é para Tarsis. Então é um espírito de oposição que opera. É oposição a Deus. Oposição à vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos com essa impressão horrível dentro da igreja? Estamos sendo possuídos de um mover de oposição. Esse espírito de oposição existe e ele é real, e nós vemos isso contra a liderança hoje. Muito claro. Deus diz para ele, vai a Tarsis, e ele pensou, vai a Nínive, e ele pensou, Tarsis, mas em Tarsis ele não chegou. Nós vamos ver que, embora todo o pensamento dele fosse para Tarsis, nós vimos aqui, num versículo 3, 1, 2, 3 vezes a cidade de Tarsis é mencionada num versículo 3. Ele só pensou, Tarsis, oposto. É lá que eu quero, é lá que eu vou me esconder, é para lá que eu vou. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma situação de um sujeito como nós. Um sujeito que aceita o ministério, que está no ministério, mas ele escolhe fazer aquilo que lhe agrada. Ele racionaliza aquilo que Deus mandou fazer e se dispõe a fazer
desde que não prejudique o ministério dele, o chamado dele, o trabalho dele, desde que ele não fique prejudicado. Ele faz a vontade de Deus, desde que seja no método dele. Então, nós precisamos orar e pensar durante a semana se a situação não está afetando a cada um de nós. Até que ponto nós temos esse princípio de Jonas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.